Bom dia, cursistas. Tudo bem com vocês? Tudo Bom bem. dia. Nós vamos dar início ao nosso encontro, o quinto encontro do segundo semestre, mas, se eu não me engano, é o 16º encontro do ano. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a temática 5, que são as ferramentas educacionais. Acredito, quando eu estava estudando para preparando a aula para falar, porque eu sei que vocês utilizam as ferramentas, eu sei que vocês têm um contato com ferramentas assim, como um apoio pedagógico, né, nas aulas de vocês. Aí, o que eu pensei? Nesse encontro, eu vou, na verdade, gente, retomar algumas coisas, de repente mostrar uma e eu sei também que vocês têm uma relação com elas com intencionalidade pedagógica. Vocês têm uma boa relação com as ferramentas, né? Vocês são abertos a essa questão das ferramentas digitais. Então, dando início ao nosso encontro, esses são os nossos combinados, né? Isso aí eu não preciso pedir, vocês dois são super participativos, têm foco no tema, sempre com a câmera aberta, e como a nossa sala é pequenininha, a gente consegue fazer bem a gestão do tempo. Nossa agenda, pessoal, para encontro de hoje, tá? Nós faremos o nosso acolhimento, aí nós vamos conversar, nós vamos conhecer a referência do 105, lembrando que eu acredito que vocês já conhecem, na verdade, nós vamos reforçar e retomar aquilo que a gente já tem nas nossas práticas. Nós vamos fundamentar a prática, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a visão dessa referência, né, sob a perspectiva da BNCC. Aí nós vamos para o nosso PDP, fazer a parte ali do nosso PDP que refere aí, né, que é referente ao encontro do diagnóstico, tá? Vocês vão pensar com calma o que vocês querem, né? Qual é a temática, se vocês já querem escolher qual a temática vocês vão utilizar, se vocês já querem também ter alguma turma em mente, se já tem alguma turma em mente. Então é isso, tá, pessoal? Tudo bem até aqui, Reinaldo? Tudo bem até aqui, Carla? Então, vamos lá. Objetivos. Nós vamos diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 4, da nossa matriz de referência da resolução 3037 de 2024, que é a matriz de referência que organiza todo o nosso processo formativo do estágio probatório. Nós vamos compreender a intencionalidade pedagógica do uso dos programas da educação digital. E vamos também iniciar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Profissional, o nosso PDP, para esta temática. E o acolhimento, gente, nós trouxemos aqui um desenho. Deixa eu ver se eu já consigo fazer ele passar aqui. Não, deixa eu voltar ali. É um desenho que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Alguém aqui já assistiu os Jetsons quando era criança? Carla, Reinaldo. Deixa eu copiar. Deixa eu pegar no YouTube, pessoal, que eu estou com outro computador hoje. Esse meu computador, ele é da época dos Maia, sabe? A gente está numa velocidade tão grande, né, de mudanças nas tecnologias, que os equipamentos ficam obsoletos numa velocidade impressionante. Olha lá, vamos lá. Está em inglês, tá, pessoal? É uma cena aí que está em inglês, mas a gente vai conseguir entender a mensagem que esta cena quer trazer para nós, tá
tá bom? Vou colocar aqui. Theory of... What you watching? It's the billionth rerun of the Flintstones. Here goes! Yabba-dabba-doo! Hey, look out, Fred! Yabba dabba doo. Kenny, count down. How many times have I told you no TV in the classroom? What have you to say for yourself? Yourself. I'm sorry. Pessoal, vocês querem que eu coloque de novo ou tá bom só essa vez que vocês assistiram? Tá ok? Pra mim tá bom. Então, essa é a cena de um. Vamos aguardar ela aí. Eu acho que a internet tá ruim, né? Tá travando também para mim. Tá, gente, e vocês viram que eu caí? Caí e voltei aqui. Pessoal, então, retomando, vocês conhecem esse desenho? Você conhece, Carla? É dos Agora eu lembrei, por Jetsons. nome não, mas agora sim. E deixa eu fazer uma pergunta a vocês, pessoal. O que chamou atenção ali em relação a esse trecho desse desenho? Vocês conseguem identificar algo que faz parte hoje da sala de aula de vocês? A tecnologia, né? As Isso, telas, de um modo geral, as telas, né? muito bem. E você, Carla? Isso, concordo com o Reinaldo ali, questão da tecnologia, né? Gente, o que vocês pensam daquela situação que o aluno está assistindo um vídeo dos Flintstones no meio da aula? O que vocês acham dessa atitude dele? Talvez uma relação com a disciplina de história, o estudo do passado, alguma coisa, né? Porque os Flintstones na era pré-histórica, né? Os Jetsons no futuro. Então, essa relação passado e futuro, relacionando com a história, né? Disciplina de história, alguma coisa assim. Isso, faz sentido também, Reinaldo, mas assim, ó, o que a professora faz daí, quando ele começa a assistir A ele está proibição, assistindo o desenho ali? Oi? a proibição, no caso, Isso. E por que será que a professora tomou aquela atitude? talvez ali ela não tenha tido um olhar pedagógico, né? O uso não estava Então, sendo e será pedagógico. que Né? do aluno ou dela? Então, aí eu não sei se ela entendeu como algo não relacionado com o contexto, né? Se falta uma capacitação para ela ali, que ela poderia aproveitar essa situação para contextualizar, né? Isso. E no caso, Reinaldo, a gente poderia fazer uma analogia daquele aluno que, olhando aquele relógio ali no meio da aula, com os usos dos celulares dos nossos alunos de hoje em dia? Sim, muito, né? Isso. E olha só, Smartwatch, né? Isso. Carla, você gostaria de falar qual foi sua impressão sobre o aluno que assiste ali? O Elroy, ele está numa escola, ele estuda numa escola pública chamada Ursa Maior. Lembrando que os Jetsons, ele foi criado, o contexto é de 1962, né? A gente lembra que algo assim que eu fui tentar buscar o contexto histórico dos Jetsons, é um contexto de Guerra Fria, né? Uma das corridas ali que estavam em disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética era a corrida espacial. Então, o Elroy está na escola e o seu colega assiste pelo relógio um desenho dos Flintstones. E você acha, Carla, o que você entendeu daquela atitude dele assistir esse desenho e a professora chegar ali? O que a professora faz, pessoal?
Ela pega o relógio, ela incentiva, ela toma, o que ela faz? Para mim deu uma travadinha ali, então eu não consegui pegar o vídeo completo Inteiro? ali. Mas assim, analisando com o nosso hoje, né? Fazendo um pareamento aí, assim, igual o Reinaldo falou, ela poderia aproveitar ou ali da situação, ver o que é, ou fazer essa interferência aí, ó, não é o momento, né? Que é a nossa luta hoje aí. Eu comecei a escrever meu projeto e a nossa luta hoje aí é o professor hoje bater aí de frente com o celular, com a tecnologia, né? Os nossos alunos hoje vêm já com nativo isso neles já, né? E igual o Reinaldo falou, será que não teria que estar aperfeiçoando para pegar aquilo ali como um gancho e trabalhar ali em cima daquilo ali também, a partir daquilo ali, né? Tem todos esses pontos. Não sei se é isso. Carla, muito bom. Olha, desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Está mutada, meu bem. Está travando para mim aqui a sua fala. Gostaria de falar mais alguma coisa? Ó, eu achei bem pertinente o que você colocou e o que o Reinaldo colocou. Tanto é, gente, que vai de encontro. Tá travando? Mas será que é minha internet aqui, meu Deus? Tá travando para os dois? Pois é, gente, que eu. E se eu desligar a minha câmera, pessoal, veja se vai ficar travando. Me falem no chat, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui. Bom, vou continuar explicando, tá? Se travar, vocês me avisam aí no chat, que daí eu vou ver o que eu faço. Tá travando? Tá. Agora não. Então, olha só. Tá. Então, gente, é interessante que a gente vai conhecendo o nosso contexto, né? Como eu falei no início, eu vejo que você e o Reinaldo, vocês têm uma afinidade bem grande com as tecnologias. Vocês são dois professores abertos. Mas, pessoal, como nós três estamos em sala de aula, eu vou ficar com aquela fala de que, neste momento, eu achei que o uso do aluno em sala, ele foi inadequado, não é mesmo? Porque ali não era o momento dele estar usando aquela tecnologia. E eu acho que hoje é um dos maiores desafios que nós temos é fazer com que a gente não quer que eles não usem a tecnologia em sala, mas nós queremos que eles usem com responsabilidade, não é mesmo? Reinaldo, você consegue competir com o TikTok? Você consegue? Nas suas aulas de história? Fica difícil, Karina, porque como a gente tinha falado até nas últimas aulas, né? A rede social está embasada hoje no imediatismo, no tudo aquilo que é muito rápido, curto, esses vídeos curtos, reels, shorts, né? Então, a nossa aula ela é num ritmo e a rede social acontece em outro, né? E o nosso cérebro, ele que foi acostumado a um ritmo antes, né? E continua sendo, né? Só que esse ritmo acelerado, curto, sucinto da rede social, ela atrai, né? Ela seduz o adolescente, o jovem, então ele acostuma com isso, porque a rede social, essa tela, passar a tela, é conteúdos aleatórios, né? De um assunto de humor, pula para uma música, de uma música para uma fofoca, então, assim, vai um monte de informação para o estudante e a gente acaba o conhecimento histórico, científico, não acontece dessa forma, né? Outra forma de se desenrolar, né? Então, difícil. Olha, eu faço minhas as suas palavras, porque realmente acredito que a Carla também não tem como a gente competir na sala com as tecnologias. E eu acho, não sei o que vocês dois pensam, eu acho que a lei que veio, não para banir o celular da escola, mas para dizer assim, olha, neste momento vocês não podem usar o celular, ou então vocês vão usar o celular em momentos adequados, porque isso nos ajuda bastante, né?
porque realmente a gente precisa de concentração, eles precisam ouvir o conhecimento científico que vem do quê? De um professor que está capacitado, de um livro didático, não é mesmo, pessoal? E fica muito difícil essa questão da gente estar sempre tendo que perder tempo. Às vezes, eu me lembro que antes dessa lei, eu passava mais tempo, gente, às vezes pedindo para guardar o celular, do que trocando ali com os alunos, fazendo aquela troca de conhecimento. Então, achei interessante esse vídeo, pessoal. Realmente, nós, professores, concordo com o Reinaldo, concordo com a Carla, nós temos que ter aquele olhar pedagógico, né, em relação às tecnologias digitais. E a gente também tem que dizer para o aluno, olha, agora não é o momento, é o momento de usar. E deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês, daí fica livre se a Carla ou o Reinaldo querem falar. Vocês acharam algum exagero nesse desenho? Alguma coisa assim, nesse trecho, que vocês, assim, não, isso é exagero, isso eu não quero, já é um exagero em relação à tecnologia. Você fala assim, exagero no sentido de que o aluno não tem esse hábito, ou seria nesse sentido, assim? Olha, um exagero assim, muita tecnologia, uso muito ali. Por exemplo, algo assim que você vê muita tecnologia, que é um exagero, que... Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor a pergunta. Eles hoje em dia, né, eles têm o acesso desde cedo às telas, né, ao celular, e esse smartwatch, acho que é isso que é o nome que chama esse relógio, né, que já tem as notificações ali e tudo, eles podem também acompanhar as mensagens por ali, né? Então, assim, a realidade do estudante hoje, das crianças, são essas. Se não tiver o controle, se não tiver uma vigilância familiar, eles têm esse acesso desde essa idade mesmo. Perfeito. Em relação à professora ser um robô, o que vocês acharam? E hoje, nesse tempo de inteligência artificial, né, a gente já fica se perguntando, né, até que ponto, né, com o chat GPT, esses aplicativos, né, de estudo. Então, hoje em dia, a gente já está vendo isso, né, já é uma realidade que se aproxima, já faz parte do cotidiano, e a gente se pergunta até onde isso vai parar, né, o papel do professor, se ele vai ser reinterpretado, com novas habilidades, com novas aptidões, né, novos objetivos. Então, tudo isso faz a gente refletir, né, encontrar um equilíbrio nisso, né, nem a falta, nem o excesso, né. Reinaldo, você acredita que aquela professora robô consegue fazer o que a gente faz em sala? Você acha que nós seremos substituídos por um professor robô? O que você acha? Eu acho assim, hoje em dia tem muitas áreas, né, a área da saúde, por exemplo, que o médico tem que fazer um atendimento humanizado. Essa expressão está se, né, espalhando, né, pelas áreas de trabalho, né, na área da saúde, principalmente, né, fazer um atendimento humanizado. Então, na área da educação, então, muito mais ainda, né. Então, aí, nessa questão de humanização, de entender o indivíduo, né, ainda mais a gente que é da área de humanas, né, da educação. Então, quando se trata desse sentido, acho que o papel nosso de professor, ele se torna ainda muito importante, né? Continua sendo. Carla, você gostaria de falar alguma coisa? Agora toca aí no que a gente vivencia todos os dias, né? Eu vejo, assim, que, ainda mais aqui na escola onde eu estou atualmente, não tem como, né? Não ter o professor, essa pessoa física, né, de carne aqui mesmo, para ter esse contato. Um robô não vai ter um abraço aconchegante, não vai ter um abraço quentinho no frio, não vai ter emoção, e é o que a gente precisa hoje. Por quê? Os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças também já estão perdendo o afeto, e isso vai trazer o desrespeito, né?
porque muita tela, muita tela, isso vai tirando, né? Eu vi ontem um vídeo de um adolescente não, já é um jovem, está jogando na casa dele, e os vizinhos chamam a polícia, porque ele estava com o fone, o volume muito alto, e ele xinga, fala que vai matar, e os vizinhos preocupados chamam a polícia chega lá, faz toda a abordagem, ele fala que ele simplesmente está jogando, e a polícia chega e aborda mesmo ele dentro do quarto lá, com o fone, ele está jogando. Então, que emoção, essa é a emoção do jogo, né? Que estímulo que está trazendo, né? Acho que uma tela não se compara a um abraço, por mais que tem dias que você só quer um abraço, a gente percebe pelos alunos. Tem dia que ele só quer ser ouvido. E nós também, tem dia que você precisa o quê? Ser ouvido. Isso o robô não vai trazer essa emoção para você, o sentimento, essa acolhida, né? Então, eu vejo que nada substitui, mas o que a gente vê, os caminhos que estão indo, é que futuramente algumas profissões vai deixar de ter esse humano para ter esse robô, né? Como já temos em alguns lugares, né? Concordo com vocês dois. E eu acredito, pessoal, que nós, professores, não seremos substituídos, sabe? Porque só nós somos capazes de fazer essa relação entre o ser humano, entre o aluno, entre o aluno e nós, como nós estudamos na temática anterior, aquela gestão de sala de aula, desenvolver as inteligências, né? São inteligências interpessoal, intrapessoal, isso só nós conseguimos fazer. E é interessante que a robô ali, a professora robô dá uns tilt, né? Na hora que ela pega o desenho do aluno, o relógio do aluno, ela dá umas falhadas. Isso mostra que a tecnologia, por mais que ela venha nos auxiliar, nos ajudar, ela também falha. Né? Nós estamos passando por isso agora nesse encontro. Eu estou recebendo, às vezes, umas mensagens aqui de instabilidade na internet. Então, por mais que nós tenhamos a tecnologia, ela também falha. E nós não podemos deixar de entender, e Carla e Reinaldo, nunca deixem de saber, e de saber mesmo, dentro lá do coração de vocês, o valor de vocês, como professor. Nenhuma das melhores tecnologias vai substituir isso. O olhar, quando você vê um aluno triste, você pergunta, você está bem hoje? Um toque no ombro, essa questão do bom dia, essa questão de questionar, aquele toque humano que só nós sabemos fazer, isso é coisa do ser humano. Então, esse vídeo, né, esse desenho, ele é bem interessante porque ele traz essas reflexões. E eu, gente, trago uma assim, bem própria. A hora que eu vi a professora robô, eu já não gostei. Eu falei, não, essa parte não. Professor robô, não. Tá? Nós somos importantes e nós temos o nosso papel muito bem definido numa sala de aula. Eu acredito que a gente não vai acabar sendo substituído, pelo menos, pessoal, não tão cedo. Eu tenho um vídeo que depois eu vou colocar para vocês sobre uma moça que ela trabalha no LinkedIn, ela é brasileira, eu passo bastante para os meus alunos do ensino médio. É um vídeo bem legal, bem interessante. Ela dá uma palestra super curta de 16 minutos, naquela roda de palestras da TEDx, acho que é TEDx que fala. É bem interessante, sabe? Eu sempre passo para os alunos sobre o que é um profissional do futuro. E vocês vão se surpreender. Pode até ajudar vocês a escolherem como que vocês vão trabalhar agora a temática e também para vocês trabalharem com os alunos, né, no dia a dia de vocês. Seguindo aqui com o nosso trabalho, né, com o nosso diagnóstico de hoje. Bom, pessoal, então agora nós vamos conhecer a referência docente, tá? É importante ressaltar, a gente sempre faz essa retomada, né, que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037 de 2024, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Então, qual será a nossa temática para esta jornada? A gente já conversou um pouquinho sobre ela, né? No início aí do nosso encontro. Nós vamos utilizar uma ferramenta educacional, né?
ou utilizar as ferramentas educacionais e os programas de educação digital para intensificar as aprendizagens dos estudantes. Então, olha que tranquilo é o nosso encontro, a nossa temática agora. Já é algo que vocês fazem, vocês utilizaram na referência passada, no encontro passado, um layout diferenciado, que tinha como quê? O objetivo? Um layout diferenciado com uma intencionalidade pedagógica. Se nós entendermos, pessoal, que todos os nossos encontros e todas as nossas atitudes na sala, elas precisam ter uma intencionalidade pedagógica, a gente consegue trilhar 80% do nosso caminho em sala. Desde o bom dia, quando você chega na sala e você dá um bom dia, e nesse bom dia a sua mensagem é: estou aqui, vou acolher a todos, eu estou aqui, eu preciso que vocês me escutem, o que eu tenho para falar é importante para vocês, eu estou aqui num lugar de orientador que vai trazer algo que vai agregar à vida de vocês. Esse bom dia já é uma intencionalidade pedagógica. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar pensando na intencionalidade pedagógica, mas agora usando uma outra estratégia, que é as ferramentas digitais. Vocês utilizaram o layout na referência passada, e agora vocês vão usar as ferramentas. E, de repente, um dos dois pode dizer assim: Karina, eu posso usar uma ferramenta digital também com layout diferente? Pode. Fiquem à vontade, tá? A intencionalidade pedagógica, o objetivo da aula é de vocês. Vocês conhecem a turma de vocês. Vocês são os protagonistas da sala de aula de vocês. Né? Vocês escolheram ser professores, né? E vocês são, assim, que tem aquela ânsia de levar os alunos ao conhecimento. Então, com certeza, vocês sabem ali qual o perfil da turma de vocês, quais as necessidades, né? Eu achei maravilhosas as implementações na aula, na temática passada. Reinaldo trouxe um tema, assim, excelente, que é a questão da recomposição de aprendizagem. A Carla também, com os alunos do 9º ano, a questão da ludicidade. E vocês sabem que uma das diferenças, por que as ferramentas digitais, pessoal, elas são tão importantes para nós? Primeiro, né? Se nós pegarmos Paulo Freire lá atrás, quando ele começa a alfabetizar, por que essa alfabetização do Paulo Freire ela vai se tornar uma alfabetização efetiva? Porque o Paulo Freire parte da realidade dos alunos da época. Nós éramos um Brasil mais agrário, mais rural, o analfabetismo era imenso, a taxa de analfabetismo no nosso país beirava aí quase a metade, 40% da população, e o Paulo Freire, ele começa a alfabetizar usando a realidade dos alunos. Então, por que essas ferramentas digitais são importantes para nós? Porque nós vivemos hoje no mundo digital. Como vocês falaram no início aí do encontro, a gente tem o quê? A gente tem alunos e nós mesmos temos contato com reels, com vídeos, com alta qualidade digital, alta qualidade de cores, e isso faz parte da vida do estudante. Então, para nós fazermos a escola algo com significado, com sentido, e para a gente, pessoal, o que eu acho mais importante é para nós mantermos a função social da escola, porque a escola ela tem uma função social. Qual é? De fazer o aluno entrar em contato, de levar o aluno a entrar em contato com os conhecimentos construídos pela humanidade e também transformar a sua realidade. Então, a função social hoje da escola, ela não pode ficar fechada à questão das tecnologias. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje é permeada por tecnologias, né? Então, a gente precisa, e eu falo isso, gente, com o coração bem tranquilo, porque eu sei que vocês trabalham, e eu sei que vocês têm um olhar, como eu posso dizer, um olhar
em relação às ferramentas tecnológicas, às ferramentas digitais, como instrumentos de apoio à aula de vocês. Eu não tenho cursistas, eu quando vi essa temática, eu me senti tão assim abençoada, porque eu pensei assim, nossa, eu não tenho cursistas que refutam, resistentes ao uso das tecnologias. Eu tenho cursistas, pelo contrário, que sabem do seu papel em sala de aula, mas que entendem as tecnologias como uma ferramenta a mais. E que não abrem mão de uma boa leitura, não abrem mão de pôr os alunos para fazer massinha, porque é importante. Não abrem mão de fazer o aluno ler e ver ali a diferença entre um fato e uma opinião. Entende? Então, isso, gente, olha, eu estou muito tranquila e eu tenho certeza que vocês farão excelentes implementações agora nesse roteiro, tá? Olha a responsabilidade que eu estou jogando em vocês, hein? Viu? Quem mandou vocês serem bons? Vamos lá, então. Nosso percurso formativo. Nós vamos conhecer os programas e recursos educacionais. Na verdade, nós vamos relembrar, tá? Ofertados pela rede como apoio pedagógico ao professor em sala de aula. Depois, gente, nós vamos... Qual é a segunda parte do nosso percurso? Nós vamos explorar as potencialidades pedagógicas desses programas e recursos educacionais ofertados pela rede. E apresentar possibilidades prático-pedagógicas utilizando os programas e recursos educacionais. Tranquilo até aqui, né? Bom, por falar em tecnologias, ferramentas e recursos educacionais digitais, nós vamos assistir este vídeo e desmistificar alguns pontos importantes sobre o tema. Gente, aquilo que eu falei para vocês, tá? Vocês são bem tranquilos em relação às questões A tecnologia faz parte do dia a dia. Mas isso não significa, né, pessoal, que nós não tenhamos que sempre rever, aprender e aprimorar, tá? Esse vídeo aqui, gente, foi criado pelo nosso tutor com a IA. Então, eu até achei interessante que a gente pode até criar alguns recursos, alguns vídeos explicando, de repente, alguma parte do nosso conteúdo ou dando alguma orientação para os alunos, sabe? Eu ainda não domino essa ferramenta, mas, né, bem interessante. Esse vídeo não foi pego na internet, não foi curado ali no YouTube, ele foi criado pelo nosso tutor. Tecnologia faz parte do dia a dia dos nossos... A tecnologia faz parte do dia a dia dos nossos estudantes e pode ser uma grande aliada na aprendizagem. Quando bem utilizada, não substitui o professor, mas amplia as possibilidades em sala de aula, tornando as aulas mais dinâmicas, criativas e significativas. Hoje, vamos refletir sobre como os recursos digitais podem apoiar nossa prática pedagógica e ajudar no desenvolvimento das habilidades essenciais para o futuro. Quando você caminha pela cidade, é possível não ver enormes outdoors espalhados tanto impressos e colados nos grandes murais de anúncios, como também desenvolvidos eletronicamente, como imagens animadas. Se tornou corriqueiro entrarmos nos espaços públicos e grandes feiras e vermos pessoas com fones de ouvido caminhando e manuseando seus celulares para acessar aplicativos de música, vídeos, redes sociais, etc. No shopping, por exemplo, lojas oferecem nas suas vitrines diferentes dispositivos eletrônicos para o dia a dia. Nesse sentido, vivemos em um tempo em que a tecnologia faz parte do cotidiano dos nossos estudantes. Ela está presente em suas conversas, na forma como buscam informações e até mesmo na maneira como aprendem. Por isso, como educadores, temos o desafio, e também a oportunidade, de integrar os recursos digitais ao processo de ensino e aprendizagem. Mais do que ferramentas, as tecnologias educacionais podem ser pontes. Pontes que conectam os conteúdos escolares à realidade dos alunos, que despertam a curiosidade, estimulam a criatividade e favorecem a construção de habilidades essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico, a colaboração e a autonomia. Quando bem utilizadas, as tecnologias não substituem o professor. Pelo contrário, elas ampliam nossas possibilidades pedagógicas, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e significativas. Neste encontro,
Vamos explorar juntos como ferramentas e recursos digitais podem apoiar o trabalho em sala de aula, oferecendo novas estratégias para engajar nossos estudantes e ajudá-los a aprender de forma mais ativa e conectada com o mundo em que vivem. Afinal, educar com tecnologia é muito mais do que usar ferramentas digitais. É criar experiências de aprendizagem que transformam. Pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o vídeo? Ou posso passar tranquilamente? Pode passar, Karina, a gente já falou bastante aí, essa questão de tecnologia, né? Ótimo. Bom, e por falar nisso, quais as ferramentas e recursos que vamos apresentar a seguir você já utilizou ou tem utilizado nas suas ações pedagógicas com seus estudantes? Pessoal, nós somos da área de História. Nós sabemos que a maioria das ferramentas aqui não são para a nossa disciplina, tá? Então, como esse roteiro ele é feito para todos os formadores, né? Então, pega bastante gente da área da língua portuguesa. Mas, assim, eu vou pedir para vocês que quando aparecer alguma ferramenta que vocês já utilizaram ou que você utiliza, que vocês vão fazendo um joinha aí com a mão, tá bom? Vamos lá, então. Esse inglês, professor, alguém utilizou? Eu comecei um curso esse ano com ele. Bem bom, viu, pessoal? Né, gente? Agora vem as outras, tá? Muito bem. Então, eu vi aqui, né, que o Reinaldo e a Carla, o Desafio Paraná, eu também utilizo, que é uma ferramenta da rede que nós, como professores de história, a gente utiliza mais, né? As outras ferramentas são mais voltadas para os componentes curriculares de matemática, inglês e português. E nós vimos ali também o Canva, eu vi que vocês colocaram a mão, que vocês utilizam, né? Outras ferramentas, tem o Genial, alguns falam assim, outros falam de outro jeito, o chat GPT, né? Então, o Gemini ou Gemini, que é do Google, que é a inteligência artificial do Google. Muito bem. Então, agora, pessoal, vou pedir a ajuda de vocês aí para a gente fazer a leitura sobre as competências digitais. Então, agora que a gente fez aí um levantamento prévio do que vocês conhecem, do que a gente conhece sobre as ferramentas digitais, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do conceito teórico, tá? Vou pedir para a Carla fazer a gentileza de ler para nós esse slide. Como observamos, temos muitas possibilidades de ferramentas e recursos tecnológicos a nosso dispor. Entretanto, em meio a tantas tecnologias, porque ensino e aprendizagem com uso de... Entretanto, em meio a tantas tecnologias, porque ensino e aprendizagem com uso de tecnologias digitais. Aí ele está perguntando por quê, né? Isso, ensino com tantas tecnologias. Agora entendi a pergunta. Isso, ela no primeiro momento ela fica difícil de entender. Mas assim, ó, já que a gente tem muitas possibilidades, por que a gente precisa retomar e fazer uma formação e trabalhar uma referência a respeito disso, tá? Reinaldo, por gentileza. Professores com competências voltadas para as tecnologias digitais e que as utilizam de maneira intencional e pedagógica podem explorar novas tecnologias e recursos educacionais com seus estudantes. Isso permite uma aula com uma abordagem muito mais dinâmica e interativa,
bem como possibilita melhor engajamento dos estudantes e personalização do ensino. E aí, pessoal, Carla, respondendo ali a pergunta, porque nós, professores, nós não nascemos nesse mundo digital. E hoje, para vocês terem uma ideia, gente, nós já temos um adendo na BNCC, que é a BNCC da computação, que é uma parte que complementa a nossa BNCC. Então, como a história, né? Nós, como professores de história, a gente fica bem tranquilo em relação a essas mudanças, porque nós sabemos que a sociedade e as ações do homem nessa sociedade, elas não pararam. Nós estamos transformando, estamos vivendo, produzindo história desde quando nós aparecemos no planeta. E essa questão das ferramentas digitais é um momento da história no qual a gente vive. Então, por que a gente precisa trabalhar as competências digitais, né, de uma maneira mais aprofundada? Porque nós precisamos, pessoal, olhar para nós e verificarmos se nós estamos desenvolvendo essas habilidades e essas competências em relação às tecnologias digitais. Porque nós somos cidadãos, né? A gente utiliza, com certeza a gente tem desenvolvido, porque antes de sermos professores, nós somos cidadãos, estamos inseridos nessa sociedade tecnológica. E o que eu acho, pessoal, que é mais bonito da nossa profissão, gente, eu não gosto desse fone, porque eu não sei, ó, ele vive caindo, agora vai ficar ali embaixo. Eu não sei se ocorre nas outras profissões, mas é que a gente, como professor, a gente tem o poder de utilizar essas plataformas, né, essas tecnologias, com consciência, à medida que a gente, às vezes, utiliza uma para poder trabalhar em sala de aula, para poder desenvolver os nossos estudantes. A gente as usa com intencionalidade pedagógica. Não sei qual outra profissão faz isso, mas nós, professores, fazemos isso. A gente usa essas inteligências com intencionalidade pedagógica. A gente leva os nossos alunos a aprenderem através dessas ferramentas digitais, dessas tecnologias. Ô, Karina. Bom, Karina. Oi. Então, nós somos a geração que passamos do analógico para o digital, né? A gente aprendeu isso, né? Então, a gente percebe mais essa importância. Essa nova geração, eles já nasceram com o celular na mão, então, para eles verem isso como uma fonte de entretenimento, né? Eles nasceram com essa visão, e o nosso papel é ressignificar isso, né? Fazer com que eles vejam essa tecnologia como um instrumento de trabalho, de aprendizado, de conhecimento, né? Dá um outro sentido. Perfeito, Reinaldo. Essa caminhada que nós temos, né? Que nós somos do analógico, né? Como você explicou super bem, nós saímos do analógico, então a gente aprendeu a olhar as coisas de uma outra perspectiva. Não que eles não saibam, né? Essa geração tem o seu lado bom. Só que nós, como professores, a gente tem essa responsabilidade. E eu não sei, sabe, Reinaldo, se é algo da nossa própria profissão que nos faz sempre olhar as coisas com um olhar mais criterioso, com um olhar de consciência. Porque eu vejo hoje adultos também, assim, atropelados. Não sei se você tem contato com adultos, assim, que praticamente a tecnologia dominou, não consegue separar uma notícia verdadeira do que não é. Bom, Carla, vou pedir sua ajuda de novo. Leia para nós, por gentileza, esse slide. Competências digitais, né? Pensando nesse contexto das competências digitais, temos a BNCC da computação, que nada mais é do que um adendo da Base Nacional Comum Curricular. Ela surge com base em muitas discussões com diversos setores da sociedade civil, incluindo professores de universidades, sociedades científicas, redes públicas e privadas, definindo as competências para as diferentes etapas de ensino nas escolas. Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, cultura digital. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. BNCC 2018.
Já vou utilizar essa citação aí no meu projeto, hein? Gostei. Já estou Olha aqui aí, ó, anotando viu? tudo. E eu quero explorar com vocês também a parte do Saiba Mais, tem bastante coisa boa. Então, isso é o que o Reinaldo acabou de falar, né? A gente precisa fazer isso, utilizar as tecnologias digitais de comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva. E eu vejo assim, sabe, pessoal, cada vez mais que que eu tenho contato com o material que eu tenho que trabalhar com vocês, com os estudantes, quando eu vejo alguma notícia na TV, eu penso assim, nossa, como a nossa profissão é essencial para poder levar à luz, né? Tem professores que trabalham com a EJA, com alunos de diferentes idades, diferentes classes sociais, como a nossa profissão ela é essencial nesse sentido de levar aí a consciência para que as pessoas, principalmente nossos estudantes, consigam viver da melhor forma possível nessa sociedade, né? Reinaldo, agora é você que eu vou pedir ajuda para ler. Ponderando sobre o que discutimos até aqui, vimos então o quanto é importante que o professor busque desenvolver competências voltadas para as tecnologias, como o suporte pedagógico, para que desenvolva competências e habilidade nos seus estudantes. Nesse sentido, o professor pode, primeiro, explorar as ferramentas e recursos ofertados pela rede. Segundo, torná-la como parte essencial do seu planejamento das aulas. E terceiro, utilizar de maneira intencional e pedagógica. Muito bem. Possibilidades práticas. Existem muitas possibilidades de se trabalhar as ferramentas educacionais e recursos educacionais digitais com os estudantes. Pensando nos seus objetivos de aprendizagem, no contexto de sala de aula, nas necessidades pedagógicas, na questão estrutural da sua sala, é muito aluno, é menos, né? Você pode desenvolver gamificação como atividade avaliativa, ou uma interação para averiguar as aprendizagens sobre determinado conceito trabalhado, utilizá-los como apoio para recomposição ou reforço de aprendizagens, para estimular o engajamento dos estudantes em um determinado momento que necessite de mais atenção. Então, são possibilidades que nós podemos utilizar aqui as ferramentas digitais na nossa sala de aula, uma gamificação, realmente para fazer uma atividade avaliativa, ou uma retomada, uma revisão antes da prova, de uma outra avaliação, né? Utilizá-los como apoio de recomposição, ou mesmo para estimular o engajamento dos estudantes, né? Eu estava estudando essa semana fazendo uma análise do material didático, em especial o RCO esse final de semana, e percebi o seguinte, trouxe numa pesquisa que eu fiz, que assim, os estudantes estão acostumados a materiais visuais de alta definição, bem elaborados, então é importante que a gente faça isso na sala de aula. E eu não sei vocês, eu estava analisando o RCO e os slides, né, o material audiovisual que eu utilizo no RCO. E eu, gente, embora ele não seja perfeito, eu vejo que ele traz bastante recursos, imagens, né, o de história ele é muito bem elaborado. Não sei qual a opinião de vocês, mas assim, eu vejo que tem trechos de filme, tem até, no caso, esses dias, eu não sei, a Carla, que a gente tem o 8º ano, no Império, não sei se ela chegou, trouxe a Sinfonia de Tchaikovsky, que foi uma sinfonia criada durante ali a guerra entre Napoleão e a Rússia. Então, são muitas informações, ele se torna algo rico, algo visualmente muito atraente para o estudante, né? Então, eu comecei a analisar o nosso material do RCO, os slides. Bom, pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou passar um pouquinho essa parte aqui do PDP. Reinaldo, Carla, posso seguir? Tá.
Então, gente, aqui, conhecendo o PDP, vocês já têm bastante domínio, eu vejo que a construção de vocês, a caminhada de vocês com o PDP está bem tranquila, tá? Tá, tranquilo, entendi. Está bem tranquila. Então, pessoal, tranquilo, Carla. Pode usar o chat se você quiser, tá bom? Na hora de... Beleza. Eu entendo, sala dos professores é a característica da sala dos professores mesmo, né? Enfim. Então, pessoal, aqui a gente, né, o PDP, eu acredito, me falem se não, mas assim, pelo que eu observo de vocês dominam bem essa parte agora do PDP, então nós vamos passar para o momento de identificar, fazer identificação, observar o que nós vamos pedir agora, o que será solicitado para vocês em relação à temática 5, tá? Então, preencher a identificação, responder à autoavaliação. E aí, pessoal, comigo aqui, eu gosto muito de deixar assim, vocês bem à vontade, vocês não precisam já, eu preciso saber a turma, eu tenho que já preencher, saber o que eu vou fazer. Não, a gente ainda tem o encontro do planejamento para vocês irem amadurecendo as ideias, tá? Vendo o que vocês querem fazer em relação aí à implementação de vocês. Bom, vamos lá então. O que será pedido para vocês, pessoal? Tá? Eu vou ler aqui, vou abrir até aqui, que aqui na minha tela está menor. Então, eu vou ler o que será pedido para vocês nessa implementação. Bom, tema 1, tá? Você pode escolher o tema 1. O que espera de vocês nesse tema 1? Espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica de recomposição das aprendizagens, com uma habilidade prioritária de seu componente, utilizando um recurso educacional digital como apoio pedagógico. Essa proposta pode ser uma aula e ou uma atividade avaliativa de recomposição em que esses recursos sejam explorados no decorrer da aula ou atividade. Para isso, o professor deve entrar no site de aplicativos e plataformas educacionais da secretaria, selecionar um dos recursos disponíveis que seja relacionado ao seu componente, caso tenha, escolher uma habilidade de menor taxa de acerto e desenvolver uma aula e ou atividade. Tema 2. Espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica de recomposição das aprendizagens com uma habilidade prioritária de seu componente, utilizando 2 ou mais ferramentas educacionais. Essa proposta pode ser uma aula e ou uma atividade avaliativa de recomposição, em que essas ferramentas sejam exploradas no decorrer da aula ou atividade. Para isso, o professor deve entrar no aplicativo e plataformas educacionais da secretaria, selecionar 2 ou mais ferramentas educacionais, escolher uma habilidade de menor taxa de acerto e desenvolver uma aula e ou atividade. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que é para fazer? Qual é a proposta agora dessa temática? Tudo certinho. Eu estou tentando entrar aqui, eu vou abrir o link para vocês da secretaria. Plataformas educacionais. Vamos dar uma olhadinha no site da secretaria aqui, tá? Lá, eu tentei ir pelo link ali, não foi. Plataformas educacionais, Paraná. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, para vocês darem uma olhada. Aqui. Bom, vamos lá. Vou passar para vocês aqui, pessoal. Então, pede para vocês olharem, né?
no site da secretaria, ó. Aqui, gente, nós temos, deixa eu olhar aqui. Aqui nós temos o início, tá? Ó, nós temos ferramentas educacionais e recursos educacionais digitais. Então, nessa temática, ele pede para vocês acessarem, tá? Esta página e darem uma olhada em um desses recursos e escolherem um desses recursos que cabem à disciplina de vocês, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, em ferramentas educacionais. Vamos ver o que ele traz para nós? Vamos lá, ó. Nós temos aqui, vamos ver nas ferramentas educacionais. Nós temos o Classroom, né? O Express, bom, o Escola Paraná Professor, o RCO, o Scratch. Aqui são as ferramentas que mais nos auxiliam aí na nossa prática educativa, né? Temos aqui o Google Sala de Aula e o nosso RCO. Então, agora, eu vou explorar com vocês a outra parte, que são as plataformas educacionais, tá? Então, nós temos Desafio Paraná, EJA, Enem, vou falar as que servem para a disciplina de História, tá, gente? A Sala Virtual Paraná deve ser o Google Sala de Aula, e nós temos aqui, pelo que eu observo, que daria para usar na nossa disciplina, seria o Desafio Paraná, acredito que só, tá? Acredito que só o Desafio Paraná. Gente, olha só, vocês não me perguntaram, mas eu vou levar essa pergunta para o tutor. Será que vocês precisam fazer somente com uma plataforma proposta pela CED, ou vocês podem utilizar outras plataformas, como o Canva, o Geniali, o Padlet, tá? Porque aqui, dentro dessas plataformas educacionais, a gente observa que só história, né? A gente pode usar só história. Só o Desafio Paraná. Lembrando, Reinaldo e Carla, que o Desafio Paraná é uma ferramenta que, assim, super auxilia na questão da recomposição de aprendizagem. E nós teremos agora em outubro o SAEB, né? Então, ele é uma ferramenta, assim, que auxilia bastante, tá? Ô, Karina. Então, agora, gente... Oi, pode falar. Então, eu estou vendo aqui no grupo do meu colégio aqui, essa semana, de 8 a 12, é a semana do Super Desafio Prova Paraná. Só que até sexta, né? A nossa implementação não vai ser né, agora, né? Não sei se daria para aproveitar isso aí, né? Se analisar o conteúdo certinho, eu estou vendo aqui agora, né? A postagem no grupo. Será que não daria para aproveitar esse super desafio, Prova Paraná? Acredito que sim, Reinaldo. Sabe por quê? Eu vou postar. O que eu posso combinar com vocês? Deixa eu anotar aqui. Quarta-feira, Reinaldo, se você se sentir seguro, né, e entender tranquilamente a atividade, não vejo problema. Então, vou fazer assim, ó. Eu tenho repasse 8h30 na quarta-feira, com o material já do planejamento. O que eu posso fazer é já postar para vocês no Google Sala de Aula. E você daí já tem acesso ao planejamento. Eu não tenho antes. Se eu tivesse, amanhã eu já postava para você. Você poderia, na quarta-feira ainda dá para você pensar na sua implementação, até sexta ou não? Se eu postar. Fica meio corrido, né? Tem que desenvolver o conteúdo. Eu queria trabalhar a Guerra Fria, mas eu tenho que começar o conteúdo. Eu só tenho aula amanhã, terça, né? E eu teria que implementar já na quarta, né? Entendi. Não sei se, de repente, esse material poderia ser utilizado depois, né? Em outra semana, né? Para a nossa implementação, não sei. Eu também não vi nada, só estou vendo o link aqui agora, né? Que essa semana não vi o material em si, né? Mas é só uma ideia que passou pela mente aqui, né? Porque eu acho que a ideia seria trabalhar mesmo essa plataforma do Desafio Paraná, né? O Quiz, que agora é outro nome, né? Mudou de nome. Então, pegar um conteúdo vinculado aí, né? Nesse sentido mesmo, levar no laboratório. Aqui no meu colégio tem ou laboratório, apesar que essa turma que eu quero implementar, eu não tenho aula de laboratório.
Eu trabalho só pensamento computacional, que eu tenho nos primeiros anos, mas aí eu tenho história também nessas turmas, né? De repente eu trocaria de turma. Mas a gente tem os Chromebooks e os tablets, né? Não sei se funciona bem nesses recursos, né? Mas também poderia, de repente, tentar tablet ou Chromebook. O Chromebook eu nunca usei. É uma novidade ainda para mim. Os tablets eu já tive acesso já. Entendi. Eu entendi o que você quis dizer, porque como a escola estará toda preparada, né, nesta semana para trabalhar o Desafio Paraná, da Prova Paraná, você já teria um ambiente, as coisas mais organizado. Mas assim, Reinaldo, se você conseguir, e a temática está ali, né? O PDP segue ali, você vai ter acesso agora a todo o PDP completo. Se você se sentir seguro para poder desenvolver a sua implementação, tá? Daí fica a seu critério, tá bom? O que eu posso te falar e te ajudar é na quarta postar o slide, o material de apoio para o próximo encontro, que eu só tenho acesso a ele na quarta-feira. Talvez, se o Toki já amanhã fizer a postagem da nossa aula, já posso colocar lá o material no mural para nós, tá bom? Então, Carla, você gostaria de falar? Você levantou a mão? Sim, pelo que eu entendi, nós vamos ter que fazer uma implementação agora em cima de alguma plataforma dessa aqui, é isso? Tá. Que depois o Reinaldo já deu ter a resposta aqui da minha pergunta. Eu não trabalho com nenhuma plataforma mais, eu não tenho aula, só estou com aula de história e não tem plataforma, né? Então, eu vou ter que... Mas tem que ser uma implementação usando a plataforma. Isso. Uma plataforma. Mas a história, Carla, como eu mostrei ali, a gente pode usar o Desafio Paraná, que é o Quizzes, né? Que é o que a gente usa. Eu também não uso o Khan Academy, aquelas outras plataformas lá, mais voltadas a inglês e português. Mas a gente tem a Desafio Paraná, que a gente pode utilizar nas nossas aulas. E é uma pergunta que eu vou levar para mas é que fica difícil, porque assim, eu não tenho horário para laboratório. Aqui minha escola é 40 horas de laboratório, está super exprimido. Minha aula de história eu nem marco para ir no laboratório. O que eu posso tentar fazer? Ver se eu consigo Chromebook, né? Que tem alguns aqui, eu tenho que ver se tem para todos da turma que eu vou ter que escolher fazer. É isso que eu quero ajustar, porque fica bem complicado. O ano passado também nós tivemos implementação que tinha que usar a plataforma, mas a nossa disciplina, para nós de história, igual, talvez em outros colégios, rola de você agendar o laboratório para você levar. Agora, aqui na minha escola, como é pequeno, não está dando, porque tem muita plataforma e os professores têm que estar levando, eu fico mais limitada, né? É por isso que eu estou perguntando, tá? Mas aí, já estou pensando, a gente vai estudando aqui como que faz. Não, tranquilo. Olha, eu posso te dar uma sugestão. Aqui na minha escola também, eu acho que a nossa realidade os laboratórios são mais voltados para essas outras disciplinas, né? O que eu faço? Toda vez que eu vou trabalhar uma plataforma, que na verdade é mais quizzes mesmo que eu trabalho, às vezes o Kahoot, eu trabalho com eles, o Canva, eu levo os Chromes, Reinaldo. Eu tinha tablet aqui na escola, aí chegaram os Chromes o ano passado. Aí eu comecei a usar o Chrome com os alunos, eu até prefiro o Chrome, porque muitos não têm computador em casa, e o Chrome vai auxiliando eles na questão da digitação, sabe? Porque o tablet é muito similar ao celular. Então, Carla, uma sugestão que eu faço, sabe? Às vezes eu faço até algumas avaliações no Google Forms, eu sempre levo em sala. Eu não levo para o laboratório também, porque eu não consigo horário. Porque ou quando não estão com as disciplinas do componentes curriculares, né, que precisam do laboratório, tem o pessoal como o Reinaldo também dá aula de pensamento computacional, tem o pessoal dos cursos técnicos. Então, uma sugestão seria essa, tá, pessoal? Levem os Chromes para a sala, agendem os Chromes com antecedência, ou então o Reinaldo, que prefere utilizar o tablet, ótimo. Pode usar o que vocês acham que é melhor para vocês e para a realidade de vocês, tá? Que fica Karina, melhor mas para a sua sala. Até interessante assim, de eu aprender também a lidar com o Chromebook, de repente é uma oportunidade, né? Então, você já trabalhou com
com os Chromebooks, utilizando, fazendo, acessando a plataforma do quiz, então já deu certo, Sim, né? Então não tem deu. nenhum... Porque às vezes tem algumas situações, eu não lembro o Chrome se ele é também touch também, que é na tela, como que é ou ele tem Não, teclado? ele é teclado. Teclado, né? Só que uma coisa que às vezes gera dificuldade é que, por exemplo, no Note, a gente clica aqui na tecla da letra maiúscula, você clica e você fica a caps lock ativada. Lá não, você clica uma vez só e coloca o A. Aí, entende? Já desativa. Sim. Então, isso eu tinha uma dificuldade. Quem me ensinou foram os alunos. Falei, gente, mas como que eu não consigo colocar minha senha aqui? Que a minha primeira era a letra maiúscula. Não, Pro, é que você aperta e eles acabaram descobrindo isso mexendo ali, sabe, Reinaldo? Não, e eles próprios, eles já, de repente, em outras aulas, eles já conhecem já né, a ferramenta, né, o recurso. Então, é só eu me ambientar ali, mas eu acho que eu vou utilizar, sim, os Chromes. Eu prefiro os Chromes, até para fazer pesquisa, o próprio. Quando é o Kahoot, que eu uso bastante o Kahoot, os tablets é perfeito, tá? Eles colocam o PIN ali, né? E até eu vou perguntar para o nosso tutor: eles têm que usar só a plataforma da sede ou eles podem utilizar uma outra plataforma, né? Mas, enfim, como você falou também, esse desafio vem a calhar que todas as escolas agora estão passando pela realidade da Prova Paraná, nós estamos nos preparando para a Prova Paraná, que será agora em setembro, e todas as escolas também estão se preparando para o SAEB. Então, realmente, o Desafio Paraná, ele é uma plataforma que vem muito de encontro para nós, facilita muito o nosso trabalho, né? Porque é o que a gente está usando agora mesmo. A gente está passando por esse momento de preparação da prova, tal. E tanto a Prova Paraná e o SAEB trabalham com os descritores, né? E a gente foca naqueles que a gente precisa melhorar. Pessoal, então agora eu vou deixar para vocês abrirem o PDP. A Carla solicitou o acesso, eu vou mexer agora com ele. Reinaldo, eu vou também pedir para você, por gentileza, olhar o seu se está tudo certo. Eu coloquei lá na nossa abinha do segundo semestre, tá? Para não ter problema da gente depois se confundir, deixar o nosso classroom bem organizado. Ó, tá sede, qualquer pessoa desse grupo, Carla. Tá, ué, não entendi. Tá aqui sede. Deixa eu ver. E o do Reinaldo? Então, pessoal, neste momento agora, eu vou pedir para vocês, deixa eu ver o do Reinaldo também está o acesso CED, para vocês fazerem essa primeira parte. Para vocês fazerem a identificação do PDP de vocês, né? Fazer uma autoavaliação. E aí, gente, vai sobrar uns minutos. Eu vou abrir aqui o Saiba Mais para mostrar algumas coisas para vocês que eu achei super interessante, que podem ajudar vocês aí na implementação de vocês e também na sala de aula em geral, né?
Assim que vocês terminarem a autoavaliação, vocês vão me dando um ok, tá? Pessoal, aproveitei que vocês estão preenchendo aí, fazendo a autoavaliação, fiz a chamada de vocês. Desde o finalzinho ali do primeiro semestre, nós estamos com RCO. Então, acabei de realizar, tá? Registrar a presença de vocês. Karina, não está aparecendo para mim a avaliação, a autoavaliação. Do RCO? Oh, perdão, do PDP? São várias. Ele está perguntando Desculpa, sobre várias. é que você. Não, mas Oi. não está liberado, não liberou o acesso ainda, não estou conseguindo digitar. Ué, mas eu coloquei. Porque chegou para você, né? Isso, mas eu já mandei de volta. Vou Eu olhar acho que de ainda novo, tá tá? atualizar. Dá um Eu vou F5. atualizar. Eu fechei e abri de novo, deu certo. Deixa eu tentar fechar, porque eu atualizei e não funcionou. Estou aqui esperando, mas não. Deixa eu tentar de novo. Decideu. Nesse aqui. Tentar de novo. Ai, desculpa, tava muita conversa aqui, agora saiu todo mundo, fiquei sozinha. Tava um tumulto e eles ficam. Difícil, sala dos professores. Tem horário de troca aí. Deixa eu só ver. Conseguiu? Agora sim. Ah, que bom, Carla.
Que bom. Então, ó, tem essa parte do PDP, ela é bem extensa, assim, é maior que a das outras temáticas, porque fala de várias plataformas ali, vocês vão fazendo a autoavaliação, tá? Karina, agora eu posso contribuir um pouquinho mais, que estou só eu aqui, mas essa questão das tecnologias, né, eu vejo assim, que é bem interessante, né, é igual os últimos estudos traz aí, nós temos essa geração que nasceu nessa era, nós não vamos conseguir tirar deles, e o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que nos adequar para isso, mas claro que a gente também não pode deixar isso dominar as nossas aulas, né? Eu vejo assim, eu vejo essas plataformas, é colocado, mas será que realmente está sendo efetivado? O aluno está aprendendo 100% com essas... Se com a gente ali explicando, já tem aquela dificuldade, colocando eles para fazer, será que está sendo suficiente? Eu vejo assim, às vezes está se tornando em muita plataforma, tirando aquele, colocar o aluno como protagonista, porque na plataforma, dependendo aí, ele não vai ser protagonista, igual um Desafio Paraná, ele não é protagonista. O Leia Paraná, ele consegue criar redação, chega lá no agrinho, pelo que a gente vê a movimentação aqui da escola. Então, eu vejo assim, será que 100% dessa tecnologia ela está sendo 100% efetiva, né? A gente tem que... Eu vejo, assim, essas plataformas aí, até mesmo Canva, eu ainda não domino, eu gosto, assim, eu vou mais ali para a área das metodologias ativas mesmo, que é colocar o aluno ali para estar buscando, para resolvendo os problemas, ele fazer, mas as plataformas, essas tecnologias aí, eu ainda não consegui incluir bem nas minhas aulas ainda, eu nem sei usar, igual o Canva, ele é muito bom, mas eu ainda não consegui parar e tentar produzir nele ainda, eu não sei nem usar, eu tenho ali, não consegui usar ainda. Eu sei que falta um costume meu de usar, eu que tenho que me adequar a isso aí, porque é uma ferramenta muito boa para a gente, né? Agora, o Geniali também, eu sei que dá para a gente criar muita coisa bacana, mas, assim, os nossos alunos estão ficando cansados já, por quê? O que eles querem é jogar, esse mundo da tecnologia, eles querem jogar, eles querem ver vídeo engraçado, eles querem ver a pessoa lá que eles seguem, né? Então, assim, até que ponto que toda essa plataforma aí, toda essa tecnologia está sendo efetiva na aprendizagem dos alunos, né? Eu sempre fico refletindo isso, ainda mais agora que eu estou montando ali o projetinho para o mestrado e estou estudando bastante sobre isso, e foi até bom aqui essa conversa aqui, que eu já consegui clarear mais a minha mente, encaixar mais algumas coisinhas ali, é um ponto bem interessante da gente estar pensando hoje, né, estruturando, porque até que ponto que essa plataforma e todas essas plataformas estão sendo efetiva, né, nesse processo de aprendizagem dos alunos, né, se é para colocar ele como protagonista, onde que ele está como protagonista aí, né? Carla, deixa eu aproveitar, anotei algumas coisas bem interessantes aqui da sua fala. Gente, o Canva, se eu não me engano, tá? Vocês também têm direito a uma versão melhor. Acho que o governo comprou para nós, tá? Então, vocês têm direito a um Canva. Entre com o @escola de vocês, que vocês vão ter acesso a partes assim que os alunos não têm, porque são pagas. Então, se eu não me engano, todos os professores têm. Eu tenho, mas eu acredito que eu já tinha antes de ser formadora, tá? Então, Carla, você pode usar, o Reinaldo também. Em relação à sua fala, em relação a você não dominar as plataformas, eu vejo assim, faz parte, Carla, a gente está num momento de construção mesmo. Eu também não domino, sabe? Eu sei usar um pouco o Canva, confesso para você que eu prefiro até o PowerPoint, usava mais o Kahoot. Por que que eu, particularmente, acho o Quizzes interessante? Porque, como você bem disse, os alunos gostam dos jogos. E o Quizzes, ele traz respostas e perguntas neste sentido, tá? Concordo com você, eu não uso sempre, eu uso quando eu vejo assim que realmente eu vou contribuir, isso vai contribuir para os meus estudantes.
A gente sabe que nenhuma atividade é perfeita, é 100%. Tem atividades que você coloca em sala, que você propõe, atinge 90%, 80%, e com as ferramentas digitais é a mesma coisa, porque a gente está lidando com o ser humano. Então, eu também não utilizo sempre, sabe? Eu procuro utilizar o Kahoot até o Desafio Paraná, quando eu vejo que eles podem auxiliar o nosso aluno. Agora, eu concordo contigo em relação, será que, né, isso mais nos componentes de matemática e de língua portuguesa, será que esse tanto de plataforma tem sido bom para os estudantes? E aí, Carla, eu chamo a responsabilidade esses professores, né? Porque eles que estão lá lidando com essas plataformas no dia a dia com os estudantes. Então, assim, eu acho que seria interessante eles não brigar, mas conversar, porque nós somos sujeitos autônomos, protagonistas. Porque quando eu vejo assim, você fazendo sua colocação, Reinaldo fazendo a dele, nós somos profissionais. E eu acho que se esses professores estão achando, né, esse tanto de plataforma ruim, eles têm que sentar com a CED profissionalmente, se embasar, que eu acho que isso nós temos, e falar, olha, vamos propor uma mudança, porque eu percebo assim que nada é... A gente pode sugerir, e eu acho que os professores falando, ninguém melhor que os professores que estão em sala de aula, falando e colocando de forma embasada, eles conseguem alterar, de repente, então vamos mudar um pouquinho essa plataforma, sabe? Eu vejo por esse caminho. O professor também ele tem que ser protagonista, não, porque como é que você vai desenvolver no seu estudante uma criticidade se enquanto professor às vezes só fica, não estou falando que é o nosso caso, tá? Só reclamando. Se eu fosse professora de língua portuguesa, eu teria também já assim me conversado com os meus pares lá, se eu achasse que estivesse que não é bom, porque eu também concordo com você. Eu acho que nada, as coisas têm que tem que ter um equilíbrio. Nada, até tem uma fala que uma pessoa bem antiga da minha família, tudo demais enjoa, sabe? Uma coisa assim, uma fala bem simples, esses ditados populares, que tem que ter um equilíbrio, né? Não é porque tem um monte de plataforma que a gente realmente tem certeza que isso está ajudando, né? E a gente talvez, eu em história, eu acho que você também, não sei o Reinaldo, a gente também não vê assim, acho que, em relação à leitura e interpretação, nossos alunos ainda precisam melhorar bastante, né? E aí, uma outra coisa que você falou, que eu até abri aqui, pessoal, eu vou só mostrar, e aí a gente encerra, tá? Para você. Aí fique bem à vontade para pesquisar. Essa parte do Saiba Mais está bem legal, ó. Tem um vídeo, gente, de como a gente utiliza o Desafio Paraná, Carla, tá vendo? Aqui, ó, tem um vídeo e algo que eu até lembrei de você também, tá? E da gente, porque assim, a gente utiliza, a gente procura sempre, né, estar mudando a nossa aula, trazendo coisas novas para os nossos alunos, né, para engajá-los. E aqui, ó, tem a BNCC para computação para os nossos estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio. E tem ali também para o fundamental, que é o caso que nós três trabalhamos com o fundamental. E é uma linguagem assim, ó, bem gostosa, bem acessível, sabe? Deixa eu abrir aqui mais. Achei bem legal. Dá para baixar, então tem ali no Saiba Mais. A gente pode baixar para depois ler. Deixa eu descer ela aqui, ó, tá vendo? Ó, computação. É um complemento à BNCC. Então, ó, aí tem aqui todas as etapas, ó. Então, vamos lá. Do ensino fundamental, séries finais, ó, do sexto ao nono, ó, do nono ano, do oitavo. A gente pode agregar aí a nossa prática, né? Por quê? Porque essa transformação fez com que surgisse agora um novo componente curricular, né? Essa transformação social aí que a gente vive. Professor de história, a gente é mais acostumado com essas mudanças. Então, tem aqui, ó, competências do ensino fundamental, e depois vem as séries,
Então, a gente chega ali no nono ano, no oitavo, que é a nossa realidade. No caso minha e do Ronaldo, acho que, perdão, do Reinaldo, não sei se é o Reinaldo que tem aula com o terceiro ano também, não sei, ou só com o fundamental. Eu tenho um Eu tenho terceiro ano que é terceiro. história econômica, né, É, Reinaldo? Ministério Econômico do Os Paraná. meninos não, os meninos reclamam às vezes, mas falo, gente, Eu bem-vindo ao trabalho mundo. seminário com eles, eu faço seminários, eu faço eles elaborarem slide, né? E eles utilizam o Gama, o aplicativo Gama para fazer slide. Eles gostam de fazer slide, né? Eles já têm essa técnica, né? Terceirão. Alguns fazem cartaz também, mas história econômica do Paraná, né? É assim, mostrar a infraestrutura do Estado, né? Nos últimos anos. Mas legal trabalhar também. Legal. Não sabia desse Gama aí, não. Vou anotar aqui. Amanhã, inclusive, eu tenho aula com o meu terceirão lá. Acho que é com Gama. 2 M's. Tá. Eles preferem esse Obrigada. Gama, né? O Canva é mais conhecido, mas Entendi. eles preferem esse Gama. Legal. Então, pessoal, ó, aqui tem, Carla, a BNCC da computação. Não sei aí, aqui em Foz tem a UAB, uma universidade aberta, tem licenciatura em informática. E tem também ali um tutorial, pessoal, sobre como você postar vídeo do Desafio Paraná, que também pode auxiliar vocês, e a gente explora mais no próximo encontro, tá? A gente pode explorar. Eu vou trabalhar, vou fazer uma gestão do tempo para o próximo encontro, para a gente pegar uma parte aí do nosso encontro, para a gente dar uma explorada. Até o Reinaldo, se quiser apresentar o Gama, a Carla também tiver alguma coisa para apresentar, alguma ferramenta, a gente fazer uma troca de ideias. Eu também vou fazer, tá? Essa implementação eu também vou fazer junto com vocês. Também vou escolher, provavelmente vai ser o Desafio Paraná, porque nós estamos em momento aí de prova Paraná, para poder trabalhar com os estudantes. Pode falar. Então, essa proposta do uso das tecnologias tem que estar casada com a questão da recomposição, né? Porque no Isso. colégio vai ter a semana Saeb, né? Eu não lembro se é semana que vem ou na outra, daqui a umas semanas. Aí, de repente, até vai coincidir com esse período aí da implementação. Eu não sei se eu escolho outro, talvez outro descritor, né? Eu já trabalhei 2 vezes fato e opinião. Aí eu vou pegar do nono ano um outro descritor também de baixo acerto, né? E, de repente, fazer relacionado com isso. Vamos ver o que tem de material Ótimo. disponível, né? Perfeito. E que bom, né, gente? Porque pelo que eu estou percebendo, está casando, nem todas as referências casam com o momento que a gente está vivendo na sala, né? E essa está casando, que a gente tem prova Paraná, então trabalho com descritor, isso aí vai ajudar bastante. Mas, pessoal, Carla, tudo tranquilo? Então, ó, eu estou no Whats, eu estou no Whats, tá, pessoal? Eu vou encerrar, já são 11h30. E aí, qualquer coisa, vocês me falem. No planejamento da semana que vem, vou fazer uma gestão do tempo para a gente dar uma explorada. Ou até mesmo o Desafio Paraná, a gente explora mais ele, né? Que é uma ferramenta já da CED, que está aí está disponível para a gente, tá bom? Para a gente poder construir aí uma implementação bem legal, bem assertiva. Tudo certinho, então? Gente, boa semana para vocês, tá? Obrigada. Obrigado. Boa De semana. nada. Tchau, E eu tchau. posto, Reinaldo, quarta-feira o material, tá? Boa semana, tá, pessoal? Tchau. Tchau. Até a próxima. Até.